Alô, alô, pessoal. Eu sou o Érico San Juan e este é o Ilustre Podcast, um podcast com gente muito ilustrada. Estamos aqui novamente nos estúdios da Rádio Metropolitana de Piracicaba, nossa parceira da nova temporada do Ilustre Podcast. E você que está aqui numa terça-feira, dia 28 de novembro de 2023, deve estar se perguntando: o que eu estou fazendo no canal da Rádio Metropolitana de Piracicaba numa terça-feira, já que o nosso podcast tem edições semanais toda quinta-feira, às 8 da noite. É muito simples. Essa aqui é uma edição especial do podcast e não vai ter uma personalidade, ao contrário de todos os outros podcasts, todas as outras edições do nosso podcast. Não vai ter uma personalidade, vai ter um personagem. A gente vai fazer um especial aqui, já começamos a fazer um especial dos 30 anos de um personagem de tirinhas de quadrinhos. Os 30 anos de Dito o Bendito. Um personagem que já pertence aos quadrinhos nacionais aí durante 3 décadas. E para quem não conhece o Dito Bendito, vai conhecer agora. E quem já conhece de outros carnavais esse personagem de tirinhas, criado por este que vos fala, vai conhecer um pouco mais do Dito. E a gente já começa localizando vocês no universo, no mundo do personagem, desse personagem trintão, né? Que se vira nos 30, literalmente. E já vamos começar com um vídeo aqui, onde vocês vão ver os traços desses 30 anos do Dito Bendito, as fases pelas quais ele passou, por meio, né, dos meus traços, que fizeram esse personagem ao longo dessas 3 últimas décadas. Vamos para os traços do Dito. Vocês viram aí, né? Como é que um personagem muda tanto ao longo dos anos? É como a gente, né? O personagem tem muito a ver com a gente, com nós, seres humanos, né? Nós mudamos com o tempo, né? Há 30 anos eu não era essa pessoa que vocês estão vendo agora. Então, não seria diferente com o Dito, o Benedito da Silva de Jesus, que é o nome completo desse personagem que poderia ser uma pessoa que você conhece, né? E você vai conhecer melhor e vai conhecer mais esse personagem aqui ao longo do nosso episódio especial dos 30 anos de Dito Bendito. E uma pessoa real, um personagem praticamente da charge, do cartoon, do humor gráfico nacional, conhece o Dito de outros carnavais também. É o Jean Galvão. Como eu conheci o Érico? Provavelmente num desses fanzines que, numa época pré-internet, a gente trocava desenho com um cartunista, ilustrador, trocávamos desenhos com outros de diversas partes do Brasil através de fanzine, né? A gente participava de fanzine de um do outro, fazíamos os próprios. Eu acho que eu devo ter conhecido ele virtualmente dessa maneira, né? Via fanzine. E provavelmente ele também deve ter me conhecido dessa maneira, né? Já o personagem Dito não foi, eu acho que não foi por fanzine, não, foi porque ele saía no Jornal de Piracicaba, e eu via o Jornal de Piracicaba entre tantos outros jornais que eu acompanhava, porque numa redação de jornal que eu trabalhava na minha cidade, a gente tinha acesso a tudo quanto é jornal que saía, né? Jornal impresso. Não havia ainda internet, então a única forma de você ver tanto textos de outros jornalistas, fotografia de outros fotógrafos, e quanto a página de cultural, e acompanhava tiras e tudo, né? Então o Dito Bendito eu conhecia mesmo ele já impresso ali no Jornal de Piracicaba.
Via todo dia, acompanhava. Agora, o que eu acho do Dito, ele tem uma personalidade mais malandra, assim, e acredito que um malandro a la Zé Carioca, um malandro das antigas, assim. E ele tendo, então, essa já característica, as situações se colocam diante dele e ele tem uma determinada reação, o que possibilita criar bastante coisa engraçada, umas tiradas boas, tanto tiradas acontecendo com ele, quanto algo que ele observa e faz um comentário e tudo. Então, eu acho que o Érico soube muito bem colocar, explorar isso do Dito, e como um observador das coisas que acontecem no país e tudo, comportamental principalmente, e conseguiu fazer isso por tanto tempo, né? Então é legal o Dito tá fazendo aniversário e tudo, e vida longa ao Dito, o Bendito, né? Que tem um nome que pega, é legal que é um personagem negro, né? Numa época que não se falava assim do protagonismo de um personagem negro, em que eles praticamente eram retratados nos quadrinhos mais como o amigo de um outro personagem e tudo. E o Dito, ele é o protagonista das tiras, né? É muito legal o Érico ter tido essa sacada e ter conseguido bastante, ter tido bastante ideias e trazido ele até aqui, né? Sucesso, mais sucesso ainda. Muito bem, obrigado, Jean, pelo desejo de sucesso. Você que é um cara de sucesso, né? A gente se conheceu em tempos, como os mais vintage falavam, dos tempos d'antanho. Olha essa expressão, é do tempo do onça, coisa assim, né? Mas a gente não é tão vintage assim, né? Vamos combinar, né? O Jean, ele é chargista da Folha de São Paulo há muitos anos, né? Uma pá de anos aí. Ele é conhecido e reconhecido por muitas gerações de crianças que leram, acompanharam as tirinhas dele na revista Recreio, da editora Abril. Então, ele está no coração aí, na memória de muita criança que hoje é um bando de marmanjos, né? Que derramam lágrimas mais que justificadas aí quando encontram, têm a felicidade de encontrar o Jean pessoalmente, né? Como eu tive a felicidade de encontrá-lo pessoalmente muitas vezes, né? Então nós somos do tempo de antes da internet e o Dito também, né? O Dito Bendito também. Então ele deu um belo panorama aí dos primeiríssimos anos de existência de Dito Bendito, né? E cá chegamos aos 30 anos, né? Quisera eu estar fazendo 30 anos, né? Mas agora é a vez do personagem fazer, completar 3 décadas, apagar 30 velhinhas, né? E vamos aqui para os próximos vídeos, né? Os próximos depoimentos. E tem agora o depoimento de uma pessoa uma jornalista, que também sabe como ninguém da vida do nosso trintão aqui da vez. Adriana Passari. Antes de eu falar do Dito Bendito, eu quero falar um pouco do pai do Dito, do criador do personagem, né, o Érico San Juan, que criou o Dito, que é um amigo com quem eu trabalhei há muitos anos no Jornal de Piracicaba, já admirava muito o trabalho dele. Ao longo dos anos, essa admiração cresceu, permaneceu, por quê? Porque o Érico, ele é um artista que cria o próprio espaço, ele se reinventa, ele cria um caminho para a sua arte, para a sua obra, e eu acho isso muito bacana, fundamental para os dias de hoje, inclusive para que a sua arte continue viva e presente e crescendo e nos enriquecendo, né, culturalmente, que é acompanhar o trabalho do Érico, inclusive acompanhando o trabalho, né, acompanhando a vida do Dito. Desde que o Dito surgiu, desde que ele foi criado, ele tem uma referência, ele tem uma identificação muito grande, com uma brasilidade muito grande, que eu acho isso muito bacana. O Dito, ele é um personagem que ele é simpático e ao mesmo tempo ele tem rabugice, ele é meio rabugento, ele é malandro, de uma maneira que brasileiro
até gosta e se identifica muito, né? Por isso eu digo que ele tenha muita brasilidade, que o Dito ele poderia ser colocado em qualquer ponto do nosso país, que estaria representando bem o nosso país, o nosso brasileiro. E ele interage depois, né, nessa longa jornada do Dito dos 30 anos, aí ele teve o filho, ele teve o neto, ele tem essa interação bacana. E é um personagem que a gente enxerga um pouquinho de pessoas que a gente conheça, né? Assim, a maioria de nós tem na vida um parente, um vizinho, um amigo que tem um pouquinho de Dito. E até assim, cada um de nós tem um pouquinho de Dito dentro da gente também, né? Que bom que seja assim, vida longa ao Dito Bendito. Parabéns a você, Érico San Juan, por esse personagem tão querido. Querida é você, Adriana Passari. A Adriana me acompanhou minha trajetória desde lá os anos 1990, né? Quando ela também praticamente estava começando no jornalismo. E a Adriana atualmente é apresentadora do Notícias 105 na Rádio Educativa FM de Piracicaba. Um programa no qual eu tive a honra de ser entrevistado por diversas ocasiões. Então E eu acredito que seja também, de certa maneira, uma raridade, né? Uma rádio entrevistar, ter como pauta, vez ou outra, né? O trabalho de um cartunista, né? Mas eu acredito que sejam prodígios do bem aqui, dessa terra chamada Piracicaba, que é sede do mais famoso Salão Internacional de Humor do mundo. Vou falar do universo, que é megalomania forçar a barra. Mas o universo do humor, no universo do humor, né, a gente está bem servido, né? E da Adriana, a gente passa para outros seres vivos aqui, no caso, outros personagens que acompanharam o Dito na tirinha. Então vamos para os personagens, os parceiros e amigos do Dito nesses 30 anos. Estão vendo só o que o Dito conviveu com gente diferente aí ao longo desse tempo todo? É uma vida, né? É uma vida. Ele teve o amigo do peito, da juventude, o Feijão, né? Teve um gato de estimação, trabalhou num restaurante junto com um cozinheiro meio chato de galocha, né? Também para usar uma expressão aí, talvez do tempo do onça, né? Do tempo do Dito, né? E no que não faltou foram personagens aí para ele interagir, trocar figurinhas aí nessa vida de personagem, de quadrinhos, de tirinhas. E de personagem em personagem, a gente chega num personagem da vida real, um parceiro aí de ofício, um colega, um amigo de traço, que vai dar o seu depoimento aí sobre o bendito da vez aqui, o nosso homenageado dos quadrinhos. Vamos falar agora, aliás, ele vai falar com a gente, o Luciano Veronese. Estou aqui para deixar meu depoimento sobre os 30 anos do Dito, ou Bendito, e toda essa carreira aí do nosso querido amigo Érico San Juan. Quero deixar aqui um depoimento pessoal, eu que conheci esse cara há tantos anos, Piracicaba, Salão de Humor, mas eu conheço o Dito Bendito há muito mais tempo que isso, talvez desde quando o Dito começou, lá em 1990 e pouco. Eu morava em São Pedro e trabalhava com meu pai na oficina de funilaria e pintura de carros. Comecei a trabalhar bem molequinho, estou com 43, comecei a trabalhar aos 12, 13 anos. E nessa época na oficina, né, acho que até hoje ainda se usa, usavam os jornais antigos para fazer a cobertura dos carros antes da pintura, né? E tinha o Jornal de Piracicaba na época, tinha muito Jornal de Piracicaba na região toda, né? Além dos outros jornais, Folha, Estadão, mas o Jornal de Piracicaba sempre teve uma cobertura grande na nossa região, nas cidades da região. E eu corria na página de quadrinhos e já nessa época acompanhava o Dito Bendito, acompanhava o Érico San Juan, acompanhava o Fábio San Juan, irmão dele.
e outros desenhistas de Piracicaba, acompanhava a Charge, acompanhava toda a página de humor. Então, não só dessa maneira eu consumia o jornal, mas também não deixava de ter um último momentinho ali, aproveitando essa parte do jornal tão importante na hora de fazer esse trabalho aí nos carros. E depois me aproximei mais do Érico nos últimos anos, de 20 anos pra cá pelo menos, né, por causa do salão de humor, que a gente, de certa forma, está sempre se encontrando de alguma maneira. É um cara sensacional, além dos seus personagens, ele é um personagem vivo do nosso humor, né? Ele é uma caricatura ambulante, ele é simpático, ele é autêntico, ele é sincero, além de ser um baita profissional, que começou nos quadrinhos, é caricaturista, hoje ele já foi aí pro podcast, agora está fazendo programa em vídeo, então ele se reinventa sempre, busca novos caminhos, porque não é fácil, né, viver nessa nossa arte, né? É uma tarefa difícil viver de arte hoje em dia, cada vez mais disputando com todos os meios digitais, com inteligência artificial que vem aí atropelando a gente. Queria deixar aqui também, pedir licença, né, pro Dito Bendito e dizer que o Érico também é o Bendito. Bendito é você, Luciano Veronese, meu amigo de longa data, como muitos que vocês vão ver aqui, né? Ele também tem uma longa trajetória no humor gráfico, foi ganhador de muitos prêmios, de um prêmio no Salão de Humor de Piracicaba, com uma caricatura em escultura da escritora Raquel de Queiroz. Foi um trabalho muito marcante que praticamente catapultou ele para trabalhar em São Paulo no Grupo Folha, onde ele está desde então, desde os anos 2000, fazendo carreira como ilustrador em São Paulo. E desde há uns 3, 4 meses, em agosto, se não me engano, desde agosto, ele é o chargista oficial do programa Roda Viva da TV Cultura, substituindo o insubstituível Paulo Caruso. E após, cabe lembrar só uma notinha para vocês, após, infelizmente, a ausência definitiva do Paulo Caruso, nosso querido Paulo Caruso, o Roda Viva fez um rodízio de cartunistas para cobrir a vaga do Caruso, e eu tive a honra de ser convidado para uma dessas ocasiões, uma das segundas-feiras, onde se alternavam cartunistas do estado de São Paulo, por que não do Brasil todo, né? Esse universo que é São Paulo, né? Eu fui um dos cartunistas que fez parte, que compôs o rodízio de cartunistas semanal do Roda Viva, e um dos cartunistas desse rodízio foi o Veronese. E ele teve a felicidade e o merecimento de ter sido escolhido para ocupar em definitivo a vaga do saudosíssimo Paulo Caruso. Então, só por essas palavras aí, breves palavras, essas minhas palavras breves, vocês têm uma ideia pequenininha do talento e da longevidade desse cara que começou na funilaria do pai dele lá, galgou muitos lugares aí no universo da ilustração e hoje está também chargeando semanalmente no programa Roda Viva da TV Cultura. E conhece o Dito. Então, bendito seja você também, Luciano Veronese, meu querido amigo. E, seguindo em frente aqui na nossa cronologia, nas nossas curiosidades e depoimentos sobre os 30 anos do Dito Bendito, a gente vai passar aqui para uma área que talvez não seja muito... Os desenhistas não gostem muito, né? Que envolve ciências exatas, né? Mas Dito Bendito, esse personagem trintão, tem lá os seus números, as suas marcas aí, das suas realizações, onde ele apareceu, onde ele esteve. Então vamos conferir aqui, vocês vão descobrir o que são os números do Dito. Nosso bendito personagem foi o protagonista de mais de 800 tirinhas, em jornais e na internet. Dito foi publicado em 6 jornais impressos,
jornais de Piracicaba, Americana, Sertãozinho e São Luís do Maranhão. Participou de 11 livros individuais ou coletivos e teve 3 exposições só dele em Campinas e Piracicaba. Muito bem, esses são os números do Dito Bendito. E falando ainda em números, mas passando para um outro tipo de numeração aí, o que não faltaram, como vocês acabaram de ver, foram aventuras do Dito em tirinhas, né? Mais de 800 nesses 30 anos, né? E agora vocês vão ver mais um punhado de tirinhas. Aliás, vocês vão ver agora, que vocês não tinham visto ainda, né? Já não tinha mostrado, uma série de tirinhas do Dito Bendito. Vamos lá para um Minuto Bendito. As tirinhas, uma seleção de tirinhas aí em 1 minuto do Dito, desde a primeira em 1991 até 1997. Vocês vão ver agora as tirinhas do Dito. É isso aí. O primeiro punhado aí, a primeira sequência de tirinhas vintage do Dito para vocês. Desde a primeira tirinha de 91, ele já estava meio diferentão, depois ele virou praticamente uma geleia, com contornos arredondados aí, a barriga de chope, a famosa barriga de chope, né? E outras bebidinhas mais, junto com seu amigo de fé, irmão, camarada, o Feijão. E de chope em chope, de tirinha em tirinha, a gente passa para um cara que eu não sei se, se é adepto da bebida, socialmente falando, sei lá, mas ele tem um sobrenome que até dá um trocadilho com um certo uísque aí. É o Lucas Labels. Fala, Lucas. Meu nome é Lucas Labels, sou ilustrador. Eu vim aqui deixar meu depoimento pro nosso querido Érico San Juan. Seu personagem está fazendo 30 anos, né? E temos que comemorar mesmo, né? Tem que comemorar mesmo. E eu queria também poder comemorar junto com o Érico aqui, mandando meu depoimento e falando um pouco, né, de como eu conheci o personagem. Pô, eu não lembro direito porque eu sou aqui da cidade e o Érico começou a trabalhar no jornal muito novo. Então, desde então, a gente tinha muito contato com o jornal, né, na década de 90 inteira, assim, era onde a gente via direto nas tirinhas e tava lá o Dito Bendito, personagem, pô, pensando hoje o quanto que tem essa raiz aqui na nossa cidade, né, o personagem tem muita ligação com o piracicabano mesmo, e é demais, assim, poder ver que o tempo passou e o Érico ainda está produzindo e fazendo o personagem tá super vivo, assim. Queria parabenizar demais, assim. E parabenizar também o Érico, né? Um cara que também eu acompanho, como acompanhava do primeiro contato, vendo, né, a assinatura e o traço. Depois eu vim a conhecer ele aqui no Salão de Humor, né? E é um cara, pô, super autêntico, né? Eu acho que isso define bem, assim, porque você vê claramente ele como pessoa e como um cara super, assim, um grande artista mesmo, ligado com a sua arte, e como tem relação com o traço dele mesmo, assim, você vê o Érico
no traço, assim. Então é uma autenticidade que é difícil até de encontrar por aí, assim, no artista, né? E difícil demais de desenvolver também, né? É uma escolha pô, demais, assim. Eu vejo que o Érico tem muito isso. E além disso, né, essa coisa da iniciativa, de ele sempre estar se reinventando, fazendo coisas novas, né, apesar de manter sempre, né, o traço e os personagens, eu acho legal o jeito que ele está sempre fazendo projetos diferentes, né, e fazendo bem, assim, fazendo impressionante, assim. A iniciativa é uma coisa que eu me inspiro muito, assim, o artista tem perigo de se engessar, e isso é uma coisa que o Érico nunca vai acontecer com ele. Então, queria dar parabéns demais e quero continuar vendo a produção do Érico aí no futuro, e fico curioso para ver o que vai vir de próximo aí, né? Eu também fico curiosíssimo para ver os trabalhos do meu querido amigo Lucas Labels, um mestre do 3D, um dos melhores ilustradores, um dos melhores concept artists. Aprendi esse termo com ele, né? É um dos caras que melhor praticam a arte do 3D no mundo. Ouso afirmar isso. Mas muita gente da área vai endossar essa minha, que parece ousada, mas não tem nada de ousada essa minha afirmação. Atestar a qualidade desse cara, não só a qualidade técnica, mas criativa e principalmente humana. Só um cara muito humano poderia dizer essas palavras aí tão gentis, né? De um cara que também acompanhou a tirinha do Dito Bendito, né? Esses anos todos, né? Então, muito obrigado, Lucas Labels. E vamos continuar aqui a nossa trajetória, né? A nossa linha do tempo do Dito, o Bendito, em seus 30 anos. E vamos mostrar aqui para vocês mais um minuto bendito de tirinhas depois de 1997. Tem chão ainda, mas vocês vão ainda conhecer, se vocês não conhecem, né? As tirinhas que estavam lá guardadas nos arquivos, às vezes empoeirados, dos jornais da vida, onde o personagem foi publicado. Hoje se diz só postado, né? O Dito também tem um Instagram, depois a gente vai falar. Mas, inicialmente, nos primeiros anos de vida do Dito, ele foi publicado em jornais que ainda existem, né? E registraram a trajetória, a carreira, vamos dizer assim, do Dito Bendito. Vamos para mais tirinhas. É isso aí, mais um passeio aí por anos e anos do Benedito da Silva de Jesus, vulgo Dito o Bendito. As tiras desde os primeiros anos, agora um pouquinho mais rápido, né? Uma sequência mais rapidona, até quase os dias de hoje, né? Ele foi um jovenzão saltitante, depois ele se tornou pai, tinha lá o seu melhor amigo e o tempo passou mais um pouquinho e, de repente, não mais que de repente, mas não tão de repente assim,
virou o vovô Dito. O vô Dito e o seu neto Beto, atualmente nas tirinhas atuais, que depois a gente vai mostrar um pouco mais próximo aqui do nosso tempo atual, as tirinhas da fase avô do Dito Bendito. E vamos aqui para mais um depoimento de uma pessoa real, de um personagem real que tem feito parte da minha vida aí nos últimos meses e para a minha felicidade, né? Para a felicidade geral da nação, talvez, a minha nação, né? Particular e pessoal, essa pessoa, esse cara, é um grande fã do Dito Bendito, que já conheceu o personagem na fase vovô. Então vamos aqui para o depoimento, para as palavras ultra sucintas do Fernando Vítolo. Tem uma tirinha do Dito que é muito bacana, que é o neto dele, o Beto, falando com o vô, né? Vô, eu ligo no seu celular, toca, e por que você não atende? Aí ele, meu querido neto Beto, é porque os celulares não me tocam. E essa tirinha vai estar presente no meu livro do New Rádio, junto com o Nilo Frateschi Jr. e Heródoto Barbeiro, que vai ser lançado agora em 2024. Olha só como que eu gosto dessas tirinhas do Dito Bendito, né? Mas olha, eu queria destacar aqui o pai do Dito, que é mais novo que o Dito, que é o Érico San Juan, que é um gênio que faz essas, por trás aí dessas tirinhas, né, que eu gosto muito, fantástico. Então desejo muito mais sucesso ainda pro Dito Bendito, que é um cara que eu acompanho muito. Valeu! Valeu você, Fernando Vítolo. E a gente combinou para ele falar que eu sou mais novo que o Dito, tá? Mas eu precisaria primeiro aparecer no mundo para poder criar um personagem que é mais velho que eu, né? Então, atropelando a cronologia no mundo dos quadrinhos, tudo é possível. O Fernando Vítolo é um comunicador, ele tem o canal dele no YouTube, que leva o nome dele, um canal de entrevistas também tão sucintas quanto ele, que falou para vocês agora. Entrevistas de meia hora com o melhor dos artistas, das personalidades da cultura, de todas as áreas, não só dessas, né? Mas da música, do mundo corporativo, empresarial, as pessoas interessantes e curiosas desse mundão de meu Deus. O Fernando faz entrevistas com elas no seu canal do YouTube, 3 vezes por semana. Esse ano aqui ele fez uma maratona de entrevistas em 2023, toda segunda, quarta e sexta no YouTube. E eu tenho o prazer e a honra, a satisfação de participar desse projeto dele, do canal, dos programas e entrevistas do Fernando Vítolo, com uma coluna. Eu sou um dos colunistas do programa de entrevistas do Fernando Vítolo no YouTube, com a coluna, com o quadro Caricatura Também é Cultura. Um quadro de mais ou menos 1 minuto, e eu estou muito bem acompanhado de outros colunistas no programa do Fernando. Você pode encontrar revezando num sistema de revezamento, né? Num dia sou eu com a minha coluna de caricaturas, em outro dia é o Heródoto Barbeiro, o jornalista Heródoto Barbeiro, que vocês conhecem, devem conhecer da Record News, foi praticamente fundador da Rádio CBN, trabalhou na TV Cultura, um jornalista aí de vasta quilometragem, né? Feliz e vasta quilometragem, também é colunista do programa do Fernando Vítolo. Vocês devem conhecer também da Rádio Jovem Pan o jornalista Tiago Uberreich, também colunista do programa do Fernando, com uma coluna que é a especialidade do Tiago, uma coluna sobre Copas do Mundo, curiosidades das Copas do Mundo. Tem também como colunista o PJ Negreiros, que faz reportagens nas ruas de São Paulo, com muito humor, né? O cara que veio da internet, já nasceu na internet e pratica, né? O humor na internet com o canal Quanta Besteira e participa do canal do Fernando Vítolo, né? Então a gente está muito bem acompanhado aí dessa turma aí e eu tenho muito orgulho de estar nesse time aí, né? E também muito legal saber que o Fernando também é um cara que curte o Dito já na fase do Instagram, @DitoOBendito, tudo junto. Então, o Fernando já conheceu o Dito na internet. E agora vocês vão ver algumas tirinhas da fase
da internet do Dito. Vamos lá para as tirinhas do vovô Dito. Vovô Dito na área. Vocês acabaram de ver as tirinhas atuais do Dito Bendito, que você pode encontrá-las, essas e muitas outras, no Instagram, @DitoOBendito. Então, são as tirinhas que o Fernando conheceu na internet, no Instagram, e tem até uma delas que vocês viram aí, o Fernando a ela se referiu no depoimento dele. E mais um depoimento, mais palavras legais aí sobre o nosso personagem, vem de um cara que não é só batista, ele é mais que batista, ele é um batistão. Com vocês, as palavras do Eduardo Batistão. Ei, Érico, tudo bem, cara? Quantos anos de amizade já, hein? Perdi a conta, muito tempo, de Salão de Piracicaba, eventos e outras coisas. E hoje eu estou aqui para celebrar com você os 30 anos do Dito, né? Esse personagem que você leva há tanto tempo nos jornais de Piracicaba, nos livros, e mais recentemente na internet, né? Um personagem que passou por tantas fases e agora já é avô, né, do Beto. E, pô, é sensacional você conseguir levar um personagem por tanto tempo, com tanta coerência, né, com tanto vigor, com tanto entusiasmo, né, e agora está celebrando 30 anos, que é um feito, né, no Brasil, um personagem durar tanto e com tanto sucesso. E que venham mais 30 anos do Dito, e que ele conheça os bisnetos e que tenha ainda muita história para contar. E que você ainda tenha muita história para contar também. Tá bom? Um grande abraço, meu amigo. Um grande abraço, Batistão. Batistão, Eduardo Batistão, é um cara que é o mestre, um dos mestres da caricatura brasileira. E vou exagerar sem exagerar, mas eu acho que é legítimo o que eu estou dizendo. Um cara de categoria mundial também. O Batistão, ele foi, por décadas, ilustrador e caricaturista do jornal O Estado de São Paulo, o conhecidíssimo Estadão. Ele colaborou com revistas como a Carta Capital e também ganhou inúmeros prêmios, merecidamente, no nosso Salão Internacional de Humor de Piracicaba. Foi premiado muitas e muitas vezes aí, com todo o mérito possível, né? Ele é um craque aí da caricatura, um cara de traço muito elegante, como vocês viram aí no trato pessoal também. É um cara que tem uma elegância e também é um fã ardoroso de música brasileira, como eu sou, né? Só que eu não tenho tantos CDs que nem ele, né? Vocês viram aí no vídeo, a parede ao fundo lá, era simplesmente a coleção de CDs dele, né? Então, é um cara ilustrado na caricatura e pra lá de ilustrado na música popular brasileira, né? É uma paixão que ambos compartilhamos, né? E uma paixão que você vai ver mais por finalzinho aqui do podcast, que estamos chegando quase no finalzinho, né? E o Batistão vai voltar
aqui por meio do desenho dele. Vocês vão ver, ainda é uma surpresinha. Se vocês virem o vídeo na sequência, né, ao longo, sem pular, né, por favor, aguardem aí, que tem uma surpresinha legal do Batistão em homenagem ao Dito. E continuamos aqui entre homenagens e referências ao universo bendito. Vamos mostrar aqui para você, ilustre espectador, onde você pode encontrar o Dito Bendito para além da internet e para além dos jornais. Se você viu o Dito, se você chegou a ver o Dito em jornais. Então, você pode encontrar o Dito nos livros. Você pode encontrar o Dito em 2 livros só dele, pela editora Marca de Fantasia. Tem também o personagem no Central de Tiras, da editora Via Lettera, e Tiras de Letra Outra Vez, da editora Virgo. Tem também Dito nos 15 de Piracicaba, da editora da Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, e o catálogo do 31º Salão Internacional de Humor de Piracicaba. E mais tirinhas estão nos livros Jornadas.port, volume 6, da editora Saraiva, O Negro nos Quadrinhos do Brasil, de Nobushi Nen, editora Peirópolis, e Tiras Brasileiras, de Luigi Rocco, da editora Laços. E, para fechar, temos Dito Bendito no Grande Dicionário do Quadrinho Brasileiro, do Gutenberg Cruz, editora Noir, e Pira Cartoon, da editora Nova Consciência. Muito bem, agora você já sabe onde encontrar o Dito para além da internet e para além dos jornais. Cabe lembrar, um lembrete aqui importante, né? Pode ser que alguns desses livros, dessas obras citadas, estejam esgotadas, mas o que não falta é sebo virtual, são lugares aí na internet para você adquirir nas livrarias virtuais, você localizar muitas dessas obras aí que tem tirinhas do Dito, tem obras de referência também que não tem tirinhas, mas conta a história de muitas tirinhas, né, brasileiras, como o Grande Dicionário do Quadrinho Brasileiro. Esse livro aí conta a história dos personagens de tirinhas brasileiros. Então não tem imagens, esse aí conta a história em texto, né? E obras de referência histórica, né, de resgate histórico da HQ nacional, como O Negro dos Quadrinhos do Brasil, né? Aí tem tirinhas, né, além das histórias sobre os personagens todos, né? Então o que não falta é um leque variado aí de opções aí para você encontrar o Dito em livros. E vamos continuar aqui e vamos chamar mais um cara aí que conhece o personagem, esse nosso trintão aqui da vez, de anos mais recentes. Mas já vai dar para notar que a gente já criou uma afinidade com esse cara. Ele é a nossa conexão mineira, o Lucas Libânio. Bom, eu não lembro exatamente quando que eu conheci o Érico, mas a gente se esbarrou aí nesse meio e a gente troca figurinha já tem um tempo, né? Eu falo isso literalmente, a gente já enviou publicações um para o outro. Eu acabei conhecendo o Dito, foi no meio desse bolo aí, né? E o meu personagem Hans Grotz e o Dito, eles contracenaram aí algumas vezes, né? Eu e o Érico já fizemos algumas lives juntos. E agora o Dito tá aí fazendo 30 anos e a gente espera que ele continue aí com essa força durante mais 30 anos. Olha, Lucas Libânio, eu também espero muito, né? Se um personagem pode durar mais 30 anos, né? Por que não o criador do personagem, né? Você que também tem um personagem que eu gosto muito, que é o Hans Grotz, que é uma versão hardcore do Dito. Se é que ele não pode dizer isso, né? Mas conheça o trabalho do Lucas Libânio nas redes sociais. Ele também tem livros do Hans Grotz, né? Também é um personagem clássico aí do nosso quadrinho, do quadrinho brasileiro. E volta e meia aí a gente está trocando figurinhas, né? Tanto os personagens quanto os criadores, né? E de criador em criador, vamos para um cara que
cria, de certa forma, talentos. Ele tem contato com muitos talentos. No depoimento dele, vocês vão entender o porquê disso. Se vocês não entenderem, a gente não desenha, mas a gente explica. Desenhar é no dito. Aqui a gente está falando do dito, né? Mas quem vai falar com você agora, ilustre espectador, é o Vitor Corte Real. Fala, Érico, fala, galera. Pô, caramba, hein? 30 anos do Dito Bendito. Érico, além de talentoso, um baita de um artista, um ilustrador, um cara que tá sempre conectado, alto astral, uma referência para o humor gráfico em Piracicaba, no país, né? Por que não dizer no mundo? Além de tudo, um cara resistente, resiliente, insistente, porque manter por 30 anos um personagem como o Dito, que é um puta cara intenso, né? Cheio de opinião, que discute, que coloca suas ideias ali nos quadrinhos, nas tirinhas, manter esse cara vivo, né? O Dito por 30 anos, é uma conquista, é um mérito que a gente precisa te agradecer por essa contribuição que você dá para o humor gráfico por meio desse personagem, de tantos outros, de tantas outras iniciativas que você desenvolve no sentido da educação, de levar a arte, a cultura, o próprio humor gráfico aí, né, por meio dos seus projetos. Então, da minha parte, eu só tenho a te agradecer, porque é incrível conferir, conhecer, conviver com as tirinhas, com as histórias, com a narrativa do Dito, do neto dele e todos os outros cenários, contextos que você vive colocando e trazendo pra gente de bandeja essa narrativa, essa história, esse personagem, esse cara incrível que é o Dito, que te representa por meio das tirinhas de maneira muito positiva, muito bacana, muito divertida. Então, valeu! Que siga ainda por mais muitos 30 anos de vida esse Dito Bendito, que siga brilhando por mais 60, 90, 120 anos, quanto tempo você tiver de fôlego para manter esse personagem vivo aqui entre nós e que ele continue, porque o legado está aí, né? É algo que ninguém tira de você, nem de nós, nem da história do humor gráfico, dos quadrinhos, das tirinhas. Parabéns, viu, Érico? Prazer te conhecer. Trocar várias oportunidades aí, estar junto contigo, e siga firme, sucesso, parabéns pelos 30 anos do Dito Bendito e de tudo mais que tem de lindo na sua trajetória. Valeu, um abraço. Valeu você, Vitor Corte Real, que atualmente é diretor dos cursos de artes visuais da PUC Campinas, uma instituição que eu tive o prazer de ser convidado por ele, aliás, né? Para ministrar uma palestra num evento multimídia, que foi o Entre Linhas. Em outubro desse ano, eu tive a felicidade de me encontrar com uma turma grande aí de alunos, num dos auditórios, lá numa das salas da PUC Campinas, para falar da minha trajetória, da minha carreira, né? Que tem 32 anos, né? O Dito tem 30 anos e o meu trabalho como cartunista, ilustrador, tem 32 anos. E foi uma palestra com o nome da minha coluna do canal do Fernando Vítulo, que foi Caricatura Também é Cultura. Mas a gente falou de muita coisa, principalmente dos projetos os quais eu estive envolvido ao longo desses últimos 32 anos, né? Então, a gente pode compartilhar um pouco das nossas vivências, experiências pessoais e profissionais para os alunos tão queridos lá da PUC Campinas. Então, já aproveito esse podcast, esse episódio, para agradecer ao Vitor Corte Real, não só pelas palavras, pela amizade, mas pela oportunidade de trocar figurinhas aí, né, com o pessoal da PUC Campinas em outubro último. E que venham outras oportunidades aí. E tomara que a gente tenha esse fôlego aí de 7 gatos aí que você está dizendo, que de repente ou o personagem ou o autor do personagem possa ter por 30, 60, 120 anos, né? Será que nós aguenta? A gente tenta, pelo menos, né? Vamos tentar, né? Por enquanto estamos nos virando nos 30, né? O Dito e eu um pouquinho mais de 30, o autor do Dito. Então, entre ditos e benditos personagens, entre
benditos colegas da comunicação, das artes. Vamos aqui para uma das cerejas do bolo desse episódio, que a gente sempre reserva para o final, né? Se você não pulou o vídeo, né? Mas vamos aqui para uma pepita aqui, para uma pérola desse finalzinho, a primeira das duas que nós temos aqui para o finalzinho, que é uma animação, uma tirinha animada do Dito Bendito. Depois a gente fala dela, vamos exibir a tirinha animada do Dito. Meu neto, aprenda uma coisa. Quem vive de sonho é porque nunca comeu um rocambole. Com vocês a tirinha animada, a primeira que eu espero que seja de muitas tirinhas animadas do Dito Bendito. Essa animação de internet foi feita por um cara, um artista, um grande animador, que passou aqui pelo podcast, nessa nossa fase dos vídeos, né? A fase atual que a gente está gravando aqui nos estúdios da Rádio Metropolitana de Piracicaba, nossa grande parceira. O animador aqui que realizou gentilmente essa animação, essa pequena animação, é o Gil Vieira, que esteve no nosso podcast, no segundo episódio da nova fase em vídeo. O Gil Vieira é um animador talentosíssimo, como vocês viram no desenho, né? E o Instagram dele é o gilvieira.creative. Vou soletrar para vocês que o Gil merece ter esse crédito aí pelo trabalho dele, não só nessa animação, mas muitos outros que vocês vão acompanhar no Instagram, pelo Instagram. G-I-U-L, Gil Vieira, tudo junto, ponto creative, com E no final. Gil Vieira, tudo junto, ponto creative. Acompanhe o trabalho desse cara, que é muito gente boa e um excelente profissional da animação e também de uma faceta que nós mostramos aqui na entrevista dele para o Ilustre Podcast. É um cara especialista em escultura em giz. Vejam o episódio, digitem lá na busca do YouTube, Gil Vieira, Ilustre Podcast. Vocês vão conhecer um pouquinho mais do múltiplo talento desse cara, que é um excelente animador também. E, partindo para os finalmente, né? A gente vai mostrar o que eu tinha falado lá atrás, que o Batistão fez, a homenagem do Batistão, do Eduardo Batistão, numa nova faceta do caricaturista Batistão, que ele mostrou aqui especialmente para nós aqui do Ilustre Podcast, nesse episódio mais que especial dos 30 anos do Dito Bendito. Trata-se de uma tirinha do Dito Bendito no traço do Batistão. O Batistão, aliás, honra seja feita, né? Porque eu deixei. Ele é o único desenhista, além de mim, que fez uma tirinha do Dito Bendito nos últimos 30 anos. Então, foi uma honra aí ter esse mimo do meu querido amigo Batistão. E vamos aqui para a tirinha do Dito, autoria de Batistão, que vocês vão ver que tem muito a ver com a parede de CDs lá que ele mostrou no depoimento dele ao fundo, né? A tirinha do Batistão do Dito tem muito a ver com a música brasileira. Vamos lá para a tirinha do Dito do Batistão. Muito bem. Viram só? Se vocês identificaram o personagem aí que a interpretação, né, do Batistão para o Dito, né, a versão Batistão do Dito, vocês vão ver que vocês conhecem esse rosto
de algum lugar, né? De algum lugar da história da música brasileira. Eu não vou dizer para vocês que tem aí o Google para vocês procurarem esse sujeito, esse cidadão, esse artista brilhante aí, que é conhecido mundialmente e que o Batistão colocou o rosto do Dito, encarnou o Dito, o personagem Dito, a versão Batistão, a versão do Batistão é o rosto, um dos rostos mais nobres, mais conhecidos, mais queridos da música popular brasileira nos últimos 50 anos, mais ainda que 50 anos, né? Então, caiu muito bem essa homenagem. Agradeço ao Batistão, agradeço ao Gil Vieira e agradeço a você que assistiu a esse ilustre podcast, pôde conhecer um pouquinho melhor ou conhecer pela primeira vez a história de um personagem que já é vintage, o Dito Bendito, que está completando 30 anos. E vamos mostrar aqui para vocês, se você quiser entrar em contato com este criador aqui, desse personagem, Érico San Juan, prazer, né? Já me identifiquei no começo, mas talvez você não soubesse que eu fosse um autor de tirinhas e quadrinhos, né? E talvez você não conhecesse o Dito Bendito. Então temos aqui no slide final o Instagram, tanto deste que vos fala, né? Que vos apresenta o podcast, quanto o Instagram do Dito Bendito. Estamos vendo aqui na tela. Quem quiser acompanhar o meu trabalho de caricaturas, os vídeos, né, que eu posto muitos vídeos com quadros de cartoon, o quadro do Fernando Vítulo eu posto lá também, de caricaturas. Eu estou no Instagram, @ericosanjuan, com J, soletrando aí para você, ERICOSAN de navio, JUAN de navio, tudo junto, Érico San Juan. E o Instagram do Dito, para você acompanhar as tirinhas mais recentes da fase Vovô Dito, né? O Neto Beto e o Vovô Dito, nas peripécias aí, nos entendimentos aí entre gerações diferentes, @Dito o Bendito, tudo junto. É isso aí. Então, estamos chegando ao final desse episódio para contar, a gente contou as memórias, relembrou as memórias e contou as histórias do Dito, do Benedito da Silva de Jesus, nome da certidão de nascimento do Dito, e para vocês, Dito Bendito, o nome da tirinha, o nome do personagem, o nome de um cara dos quadrinhos que está completando 3 décadas e o Ilustre Podcast está fazendo essa lembrança, essa homenagem através dos amigos, né? Dos amigos do Dito e dos amigos do autor do Dito. Benditos sejam vocês, artistas, amigos, bendito seja você, ilustre espectador. E para você que estranhou que o Ilustre Podcast teve um episódio excepcional, especial na terça-feira, a gente avisa que continua essa semana, vai ter mais um episódio, continuando a sequência aí, na quinta-feira, às 8 da noite. Então, mais um artista entrevistado aqui no Ilustre Podcast e a gente fica por aqui e esperamos vocês na próxima quinta-feira com mais um ilustre entrevistado aqui nos estúdios da Rádio Metropolitana de Piracicaba. Um grande abraço, muito obrigado por escutar a gente, ver a trajetória desse bendito personagem, tão bendito espectador, né? Da internet. Um grande abraço. Até a próxima.